que eu quero convidar aqui para estar com a gente, Padre Eduardo, por recebê-lo aqui. Muito bem-vindo, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Somos do mesmo tamanho, né? Amém. Graças a Deus. Prazer conhecer. Fique à vontade, Padre. Padre, o senhor também faz parte da história do Monsenhor Jonas, né? O senhor também está na comunicação aí há tanto tempo e também foi um dos incentivadores do Monsenhor Jonas nesse campo da comunicação. Conta pra gente um pouquinho da sua história com o Monsenhor, como que foi vê-lo atuando, agindo, pregando e conhecer a trajetória dele da Canção Nova. O Padre Jonas fez um retiro com o Padre Haroldo. E realmente Deus me usou para trazer a renovação para o Padre Haroldo no ano 1969. E fizemos um congresso na Vila Brandina e o Padre Jonas foi. E durante toda a minha vida, sempre em contato com meu querido irmão, Padre Jonas Habib. Fizemos congressos juntos no início da Canção Nova. Eu me lembro, antes de realmente formar uma comunidade, fez um grupo de jovens numa casa em frente do colégio, não é? Em Lorena, ali. Visitei lá, acompanhei. Passo por passo, é algo que Deus faz. É algo que Deus faz. E o Padre Jonas sempre correspondeu, escutou a voz de Deus, e é algo que ele faz passo por passo para chegar aonde Canção Nova está agora, e onde a minha obra também, a Associação do Senhor Jesus, está. Eu me lembro uma coisa muito importante, o momento mais importante, que no dezembro de 79 fizemos um encontro, Padre Jonas, comigo, com Dom Cipriano. E nós fomos para Guarapari, para passar alguns dias na praia ali de Guarapari. E nesse encontro decidimos, Jonas falou que ele quer investir em rádio, ele queria começar com rádio. E eu falei televisão, e Dom Cipriano falou revista. E fomos unidos nesse sentido. Agora, já estávamos fazendo retiros. Não é? O grande zelo estava na renovação carismática dos iniciantes. Um grande zelo para evangelização. Grande zelo, entusiasmo. E foi fundada a Canção Nova, foi fundada a Associação do Senhor Jesus e a revista Emmanuel. Como é o nome da revista? Comunidade Emmanuel. Da Comunidade Emmanuel, né? Que tinha uma revista muito boa que... E o nome da revista? Ah, meu Deus. Aí pegou, né? Ele vive, Jesus. E o senhor o senhor disse que a Canção Nova era a faculdade de Jesus. Foi o senhor que disse isso. Eu disse, Jonas. Para o Padre Jonas. Jesus, você vai fazer uma faculdade de Jesus. Sim. Quando começava a comunidade Canção Nova, ele disse, você vai fazer a faculdade de Jesus. E realmente, Canção Nova tem sido uma escola de Jesus, a faculdade de Jesus. Formando homens novos para um mundo novo, né? Como o Monsenhor Jonas tanto dizia. Exatamente. Eu frequentei muito Queluz. O início, quantos anos estava em Queluz? Você lembra? O senhor esteve lá nos começos, anos 80, o senhor já ia para lá, 83, o senhor já estava lá. Jonas me convidava para dar uma palestra ali, conhecer. Depois apresentaram para mim um terreno em Cachoeira Paulista, que ele disse, meu Deus, que coisa fantástica, esse terreno que conseguiram. Né? Rádio. Deus me usou para dar uma primeiro gravador de rolo para
Canção Sim. Nova. Essa E história o depois- Padre Jonas nos contou muito, né, Diácono? Era uma CAI que esse gravador de rolo começou a gravar os primeiros programas. Primeiros Lá programas. em Queluz ainda. Em Queluz. E depois eu consegui nos Estados Unidos um gravador de CDs, não, de cassetes, pequenos cassetes. Isso vai servir, Jonas, então. Levamos para cá também. Uma longa caminhada. Longa caminhada. Quando soube do falecimento de Padre Jonas, comecei a viver, passo por passo. Um filme passando na cabeça, né? Fio na cabeça. E louvando e agradecendo a Deus pelo servo de Deus, que pregava o reino de Deus. Jonas Abib. Padre Eduardo, uma coisa bonita em olhar para a história do senhor, do Padre Jonas, é que vocês foram pioneiros, né? Colocando em prática aquela exortação apostólica do Papa Paulo VI, o Evangelho Nunciandi, não é? De evangelizar usando também os meios de comunicação, o que até então era inusitado, era novo, porque também não se tinha tanto meio de comunicação. Como que foi para vocês começarem, e como foi ver o Padre Jonas usando também nisso, olhar da sua perspectiva a missão dele na comunicação? E louvava a Deus e dizer: tudo que eu posso fazer para ajudar, eu quero ajudar. Em 80, eu aprendi a levantar fundos. E depois logo eu corri para Jonas, é assim que você levanta fundos. Tem que ter sócios, amigos, comprometidos, tem que comunicar com eles mensalmente, mandar cartas para eles. E ensinei O senhor estava então nessa origem. conhecimento nesse sentido. Que legal. E levei a turma da Canção Nova para congressos internacionais nos Estados Unidos, Sim. para aprender. Nós tínhamos que evangelizar o Brasil. Brasil cristão. Sim. É a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, Deus dá graça de fazer. E não há dúvida, mais uma vez, é sequência de palavras de sabedoria, um passo após outro passo. Claro. E quando estava negociando uma TV comercial, Aracaju, fantástico, louvado seja Deus, louvado seja Deus. O senhor sempre Nós incentivando. Já estávamos no ar. O nosso programa Anunciamos Jesus está no ar 39 anos, o ano que vem 40 anos que estamos no ar. E quem foi o primeiro pregador principal de Anunciamos Jesus? Eu acho que a Associação do Senhor Jesus está devendo muitíssimo ao talento de pregação de Jonas Abib, porque durante anos ele era o pregador principal do Anunciamos Jesus, um carisma. O Padre Jonas tinha um jeito de falar, né, que prendia as pessoas, como um bom salesiano, uma pedagogia, os exemplos que ele dava, das crianças aos idosos, né, eram atingidos pelo jeito que ele falava. Não há dúvida, não há dúvida. Então, nossa associação, agradecemos muito este carisma de pregação, de cantar, de facilidade para falar, de pregar. Cheio do Espírito Santo sempre. E padre, tia, nós estamos falando de vários aspectos da vida do Monsenhor. O Monsenhor comunicador, o Monsenhor músico, né, o senhor falava, o Monsenhor pregador, o Padre Eduardo está dizendo, o Monsenhor formador, né, eu sou um padre mais jovem, formado pelo Monsenhor, aqui na Canção Nova e por aqueles que o Monsenhor formou, mas tem também, como nós já falamos um pouco, né, tia, o aspecto do Monsenhor familiar, o Monsenhor irmão, né. Eu me recordo, a tia passou por uma enfermidade muito séria há uns anos atrás, né, eu tive a oportunidade de acompanhar, como eu disse, e eu lembro do carinho do Padre Jonas com a senhora, né? Ligando, indo no hospital. Conta para nós, como foi ser cuidada assim de perto pelo padre em tantos momentos, mas em especial na enfermidade? Eu não me lembro bem, porque eu fiquei em coma, Claro, tal, claro. né? Mas do que eu me lembro é dele ligar todos os dias. Sim. Depois que eu já estava acordada, tudo, todos os dias ele ligava. E o meu milagre de cada dia, como está? Então era um carinho tão grande escutar ele falar isso. Para mim era um conforto muito grande. Sim.
E foi muitas vezes em casa, orou muito por mim. Ele fez até uma campanha de SOS Márcia. Eu lembro. Como eu era o responsável, a senhora não lembra que a senhora estava em coma, mas como eu era o responsável da missão em São Paulo, ele ligava pra gente, pra mim, né, pra nós, e perguntava, sempre muito carinhoso, né, tia? Muito atento. Nossa, ele era família mesmo. Sim. Ele não esquecia da gente de jeito nenhum. Mesmo estando longe, estava perto. Sim. A gente sabia tudo o que acontecia com ele. Ele também sabia tudo o que acontecia com a gente. A gente era família, uma família muito unida, muito boa. Nos natais, em algumas datas, ele sempre se fazia presente também, né, tia? Celebrava a missa, como era? Celebrava. Eu chegava, almoçávamos, depois uma tardezinha, 4h30, 5h, celebrava a missa. Aí... É o lema sacerdotal, né? Feito tudo para todos, o lema de sacerdócio do Monsenhor Jonas Abib. E de fato a gente percebe que o Monsenhor era um homem inteiro em tudo que fazia, não é? Inteiro, né? Em cada momento ele estava todo ali naquela atividade, naquela... Fica à vontade, padre. Um dos segredos certamente é a escuta de Deus. Sim. A escuta de Deus. Para preparar as homilias, oração, escuta de Deus. E Deus nos fala. E Deus falava muito para Monsenhor Jonas. Não há dúvida. Não há dúvida. As coisas são feitas louvando e adorando e tendo aqueles momentos profundos para perceber a graça, a inspiração, o que Deus quer agora. Não é isso? É o discernimento, reconhecendo o que Deus quer. Padre e diácono, tia, uma coisa que sempre se destacou no Monsenhor, ele era um homem de escuta de Deus, porque era um homem da palavra, né? Muitas vezes as pessoas confundiam e ao invés de chamar Padre Jonas Abib, chamavam Padre Jonas da Bíblia, por ele ser um homem profundamente apaixonado pela palavra, mas um homem profundamente dócil à voz de Deus, dócil à voz do Espírito. É uma lição para todo mundo. Todo mundo que está escutando, por favor, preste atenção, escuta o que Deus está dizendo para você. 47 anos que eu como o senhor, nunca vi ele ir para uma missa sem ter preparado a homilia. Ele podia mudar tudo na hora. Às vezes o cenáculo ele estava com um esquema, vinha uma palavra, ele deixava de lado o esquema, mas ele nunca foi para uma missa sem ter preparado riscadinho o que Deus queria. Então isso é muito interessante. E o Padre Eduardo, a gente é muito grato ao senhor também, porque o senhor trouxe pessoas que eram muito iluminadas também. Thomas Forrest, o Diego Jaramillo, né? De Grandes, Mambrídio Marquena. Então aqueles congressos maravilhosos. Eu lembro de um em 79 em Lorena, na Catedral de Lorena, o Dom Antônio Afonso Miranda com o olho mais arregalado do mundo, todo mundo orando em línguas na missa. Sim. Ele regalou um olho que parecia que iria saltar para fora, para o coma naquele momento, mas era de susto. E aqueles começos maravilhosos, então, muito poder do Espírito, muita palavra de ciência. Aí o Zé Pretinho, o Zé Mané, a tia Laura, as palavras de cura. Então era o poder de Deus que agia poderosamente. O Padre Jonas era que nem uma peninha, ele ia o dono da palavra. Você falou da Bíblia, para mim, o Padre Jonas é um dos maiores divulgadores da Bíblia do mundo. Ele pôs a Bíblia na mão do povo e perguntava: cadê a Bíblia? Por que nós não temos a Bíblia? Por quê? A Bíblia. Ele falava: vem comigo aqui, ia para o Gênesis, vem comigo, vai para o Apocalipse, vem comigo. O povo ia com ele, né? O gosto pela palavra, né, Padre Eduardo? Não há dúvida, não há dúvida. A Bíblia foi escrita para você, é o livro dele, e convencendo que é a palavra, porque a palavra, a Bíblia é uma palavra externa, mas que promove uma palavra interna, e é muito importante a palavra interna. Deus fala conosco, o Mestre vive, Jesus vive, Ele fala conosco. E como é necessário, na renovação carismática, escutar Deus, mensagens que vêm para profecia, orientações, a divina vontade.
Então, é necessário que a humana vontade seja ligada perfeitamente com a divina vontade. Sim. Seja feita a divina vontade na minha humana vontade. Aí sim, quando estamos escutando Deus, a gente sabe o que falar, o que fazer e como ser. Porque Deus modifica as vidas se as pessoas estão com Ele reinando. Venha a nós o vosso reino. Quer dizer que é o reino de Deus. E Deus tem que reinar sobre todo o ser humano. Todo ser humano. E não há dúvida que Deus reinava sobre Jonas e Abibe. Sem dúvida. Não há dúvida. Sem dúvida. Venha a nós o vosso reino, seja feita a divina vontade. E aquele pegava aquela caneta dele, de 4 cores, e não é sempre de 4 cores, toda a vida dele, marcando as inspirações. Sem dúvida, ele ensinou gerações a lidarem com a Bíblia, porque a gente sabe, o senhor até mesmo tem mais tempo de ministério. Antes do Vaticano II, a Bíblia não era acessível, as pessoas não conheciam. E depois do Concílio Vaticano II, claro, houve a tradução da Bíblia para as línguas de cada país, para as línguas vernáculas, mas o Padre Jonas, ele democratizou, né? Porque ele pedia para os jovens, olha, pegue a Bíblia, risque a Bíblia, né? Não tenha medo, não ache que é uma coisa que está lá no céu e você não pode ter acesso. Risque, separe. Ele nos ensinou a conhecer promessas de Deus, ordens de Deus, princípios eternos, mensagem de Deus para mim. Nos ensinou o método, como o senhor disse, a Bíblia foi escrita para você. Milhares de pessoas começaram a trazer a Bíblia para o seu cotidiano, né? A Bíblia no meu dia a dia. E isso é um contributo assim sem fim. Porque uma coisa é você ensinar a palavra, outra coisa é você fazer a pessoa se tornar íntima dessa palavra. Aí de fato isso, a união das vontades acontece, como São João da Cruz, que nós celebramos hoje, dizia. Por isso que as pessoas vêm, estão com sede de Deus, estão com fome de Deus, e a palavra de Deus sendo pregada com poder. Mas Jesus pregava e curava. Lógico. Se Deus está agindo, curas vêm. Sem dúvida. Curas vêm. É a pedagogia de Jesus Cristo: pregar e curar. E Deus agindo dentro da pessoa, as pessoas são curadas. Padre, tia, outro aspecto lindo da vida do Monsenhor Jonas é que, além de ser um homem da palavra, ele era um homem do Espírito. O batismo no Espírito Santo foi um divisor de águas na vida do Monsenhor. Então agora nós vamos conferir, você que está em casa nos acompanhando, um VT aqui, uma palavra do Monsenhor Jonas falando sobre o seu batismo no Espírito Santo. E depois nós vamos comentar isso. Confere aí por gentileza e veja o que a ação do Espírito Santo provocou na vida desse homem de Deus. Meu Deus, em que eu tive a notícia de que o Padre Haroldo vinha fazer um ministério sobre as nossas conferências para os nossos mensagens. E eu desejei ele não sabia nada a respeito de revelações carismáticas. Mas a notícia suscitou em mim um grande desejo. Eu fui para esse encontro, graças a Deus. Era um dia só. Padre Haroldo pôde fazer poucas pregações. Explicou o que era a revelação carismática, o que eram os dons, o Espírito Santo, o que eram os frutos do Espírito Santo e o que a revelação estava fazendo na igreja. E tivemos isso. E encerrava aquele culto. Terminadas as missas na assistia, Padre Haroldo disse a nós pais: se vocês quiserem, eu posso pôr as mãos de vocês para que vocês recebam a graça do batismo do Espírito Santo. Eu não sei o que os meus colegas pensaram, mas eu desejei como Padre Haroldo nem pôs as mãos de mim. Não aconteceu nada. Eu fiquei sem desejo. Mas naquela noite, sozinho, no colégio, eu comecei a rezar como nunca tinha rezado na minha vida. E no dia seguinte,
A impressão que eu tive era que tinha um lavabo no colégio, lavava as lágrimas, o céu tinha sido lavado, estava tudo diferente, bonito, mais do que o exterior. O meu interior tinha mudado. Eu comecei a celebrar missas de maneira totalmente diferente. Eu comecei a ler a Bíblia de maneira que parecia que as letras saíam da Bíblia e vinham na minha direção. A recitação do que eu escrevi foi tomando o primeiro dia fervor. Como eu disse, a minha celebração da missa foi diferente e a minha pregação também se tornou totalmente diferente. Até mesmo com a recordação dos pecados. Eu não sou ainda aquele que eu preciso ser e que Deus quer que eu seja. Mas, graças a Deus, a partir da graça da Santo, eu sou Deus. Que linda partilha do Monsenhor Jonas Abib. A gente vê, de fato, os frutos do batismo no Espírito Santo na vida dele. E ele foi um dos arautos dessa mensagem, levando multidões a serem batizadas no Espírito Santo. Padre Eduardo também. Padre Eduardo, defina para nós, para quem o senhor acompanhou, o senhor viu o Padre Jonas, o que o senhor consegue perceber de transformação na vida dele a partir do batismo no Espírito Santo? O que o batismo no Espírito Santo realizou na alma e no ministério do Padre Jonas? Um zelo, um amor, uma sintonia com Deus, uma união com Deus. Exatamente como aconteceu com Maria, quando desceu o Espírito Santo sobre ela, a vida mudou. Aconteceu com Jesus no Rio Jordão. A mesma coisa acontece com as pessoas e aconteceu com Jonas Abib, não há dúvida. Uma união, comunhão, a penetração, a pessoa é diferente, é bem diferente. Agora, eu só conheci Jonas Abib depois do batismo no Espírito Santo. Eu não posso dizer como que era antes. Sim. Mas realmente ele era de Deus, pessoa de Deus, movido por Deus, com aquele zelo, aquele entusiasmo para falar de Deus para as outras pessoas. É Pentecostes, é Pentecostes, é aquilo que o Brasil precisa. O povo brasileiro todo precisa ser batizado no Espírito Santo. Sim. E a nossa responsabilidade é muito grande. Aquele que muitas bênçãos foram dadas, muitas coisas vão ser exigidas de todos nós, não há dúvida. Sem dúvida. Tia, a senhora consegue perceber essa mudança do Padre Jonas antes? A senhora era muito jovem na época, como que foi? Consegue perceber a mudança do Padre Jonas na vida dele a partir do batismo no Espírito Santo? Conta para nós. Sim, eu era bem mais jovem que ele, tudo, mas eu percebi, todos nós percebemos. Ele mudou em casa, ele mudou até a maneira de falar dele foi mudada. E aí, logo depois, também ele começou a comunidade. Sim. Então, foi uma mudança assim, muito rápida e uma mudança linda, maravilhosa. E a gente viu mesmo aquilo crescer, a canção nova se crescendo cada dia, se tornando cada dia uma flor que ia se abrindo, se abrindo, se abrindo. Então eu vi, nós vimos isso. Maravilha, é o homem do Espírito, é o homem da palavra, é o homem da evangelização, é o homem da vocação. Eu amava, Padre Eduardo, tia, diácono, ouvir o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib pregando sobre vocação. Gente do céu, eu disse ontem, repito, eu sou padre por causa dele, e ele falava de vocação com uma gana, e ele fazia você entender, é tudo ou nada, Deus não quer metade, Deus não quer resto, né? Deus quer tudo ou nada. E nós temos também, vou chamar um VT, até a Luzia está narrando a sua carta de entrada para o seminário, né? Uma das primeiras cartas que ele escreveu, que fala um pouco da vocação, do desejo dele de se entregar totalmente a Deus. Era latente. Ouvindo o Padre Jonas Abib, convivendo com o Padre Jonas Abib, a gente via esse desejo, tipo assim, que nenhum milímetro em mim fique sem pertencer totalmente a Jesus, né?
uma entrega total. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falando sobre vocação, eu entendi, não, eu era na época um jovem, não dá para dar metade, ou é tudo ou é nada, ou é santo ou é nada, né? Então vamos ouvir essa carta do Monsenhor Jonas, narrada pela Luzia, da sua entrada, do seu ingresso ao seminário. Alma e de algum modo levar as almas para o céu. Embora seja indigno de tão grande graça, confiar na bondade de Deus, venho pedir, aceite como candidato a iniciar, para conhecer bem a minha vocação, corrigir de tantos defeitos e progredir na prática das virtudes e tornar o santo filho de São João e de Maria Auxiliadora, esperando na sua bondade ser atendido, muito lhe agradeço, pedindo que reze por este seu filho, que não se esquecerá do Senhor em suas pobres orações. Aspirante Jonas Azevedo, Lavrinhas, 8 de dezembro de 1960. Olha só, provavelmente o Monsenhor escreveu esse áudio, né? Não sei se você conseguiu ouvir bem. Se não conseguiu ouvir bem aí, peço desculpa desde já. Mas a gente vê nessa carta, no áudio da Luzia narrando, a carta que o Monsenhor escreveu ao próprio punho, né? Falando da sua vontade de se consagrar a Deus, reconhecendo a sua fragilidade, né? A sua indignidade diante do chamado que era tão grande. E a gente percebe, se pudéssemos definir o Monsenhor Jonas numa palavra, seria isso: um homem apaixonado pelo céu, apaixonado por Jesus, não é? Era vibrante esse desejo de ser todo de Deus. E é difícil você se lembrar, o padre, a tia pode corroborar isso, uma pregação do Padre Jonas na qual não existisse duas coisas. Em primeiro lugar, a palavra santidade. Em segundo lugar, a palavra Espírito Santo. Ele sempre nos convidava à santidade. Ele sempre nos convidava a sermos cheios do Espírito Santo, né? E por isso os frutos estão aí, os efeitos do seu ministério estão aí. E como nós falamos, né, Diácono? Tem a música Não Dá Mais Para Voltar, que o Diácono Nelsinho compôs, mas que o Monsenhor Jonas Abib confiscou, né, Diácono? Disse, essa música é minha, né? É a música da sua vida, a música da vida do Monsenhor, e a música também que descreve bem a canção nova, aquilo que nós somos, vivemos, a nossa missão. Então, Diácono, conta para nós, por gentileza, essa canção, esse dia especial de pesar, mas também de esperança, de alegria, de celebração da vida do Monsenhor. Não dá mais para voltar. Todos nós queremos proclamar isso com o Monsenhor Jonas Abib também. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Linda canção que nos remete àquilo que viveu, pregou, ensinou o Monsenhor Jonas. E também nós estamos caminhando para o final desse programa, mas quero aproveitar o ensejo, a oportunidade de ter o Padre Eduardo aqui conosco, que é um grande missionário, um grande evangelizador também no nosso Brasil, e a tia, que tem também uma autoridade espiritual como irmã do Monsenhor Jonas. A gente chama na Canção Nova, ninguém chama ela de Márcia Abib, só tia, né? Vocês estão percebendo que eu a chamo de tia e todos nós a chamamos. É irmã do nosso pai. É irmã do nosso pai fundador, né? Do Padre Jonas. E eu gosto. Você se sente tia, né, tia? Sinto, sou tia mesmo. Então eu quero pedir para vocês dois, meus irmãos, que vocês deixem uma mensagem agora para a comunidade Canção Nova, para o povo de Deus também, que se sente filho do Monsenhor. Claro, a gente não se sente órfão, né, Diácono? Porque a gente sabe que Ele está no céu intercedendo por nós. Mas é uma perda significativa, não dá para dizer, uma perda de uma referência, né? Então eu queria que o senhor, padre, depois a tia, deixasse uma mensagem para a Canção Nova e para os filhos do Padre Jonas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu louvo e agradeço a Deus pela bênção que
que continua estando, de Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib. A bênção de uma pessoa, a bênção de uma comunidade, é a bênção de muitas, muitas pessoas. Eu louvo e agradeço a Deus porque Jonas agora está vendo Deus como Deus é. Sim, conseguiu o prêmio, o tesouro, a vida eterna, o reino definitivo. Louvo e agradeço a Deus pela bênção que foi dado durante toda a vida dele, 58 anos, se não me engano, de sacerdócio. Louvo e agradeço a Deus pela canção que foi feita e pela canção que ele está fazendo lá na vida eterna. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus. Então, o que eu quero é que a gente consiga seguir os passos dele. Seguir mesmo, seguir ouvindo as músicas, lendo os livros e ouvindo as suas pregações. As pregações dele são milhares e milhares e lindas, maravilhosas. Você fala, eu já ouvi isso, mas já ouviu de maneira diferente. Hoje vai cair diferente. Então eu espero mesmo que todos nós consigamos seguir os passos dele para chegarmos ao céu. Amém, diácono. O senhor também, pela sua história, tem autoridade histórica e espiritual para isso. Deixa também a sua mensagem para os filhos do Monsenhor, para os membros da comunidade. Eu tive um momento que tem pessoas que dizem católicas, falam mal do Papa, criticam, mas eu queria fazer uma homenagem aqui ao Padre Eduardo, que ele é um patrimônio da igreja, e não está tombado, está em pé. Não é patrimônio tombado, não. Ele é testemunha da nossa história. Ele acompanhou bem o começo do Padre Jonas, e é uma alegria muito grande, Padre Eduardo, de rever o senhor, que era um menino. O senhor me viu aí acompanhando o Padre Jonas desde menino, que o senhor me conhece. Então, louvar a Deus por essa história que o Padre Eduardo conta para nós, com tanta tranquilidade, do que ele viu, do que o Padre Jonas fez por este Brasil, por este mundo, e aquele gravador de rolo que o senhor deu, e o duplicador de cassete, rendeu muito, rendeu 100 por 1, como diz a palavra. Naquele tempo era uma surpresa muito grande, a pessoa fazia a palestra, acabava a palestra, olha, pode buscar lá na banca. Já, tecnologia, já tinha um cassete no final da palestra. Isso foi um escândalo na época, uma coisa, né? E graças ao Padre Eduardo. Então, agradecer muito ao Padre Eduardo, sua presença, louvar a Deus pela sua vida, agradecer muito. São testemunhos como esse, e renovar em nós essa alegria de ser católico, apostólico, romano, e amar a igreja. O Padre Jonas nunca falou mal de um Papa, nunca falou mal dos bispos. Ele obedecia até o extremo da obediência. Ele ia até até quase cair, mas ele ia, sempre obediente à igreja e ousado ao mesmo tempo. Então, essa lição que eu deixo, que a gente está muito sofrido, Padre Eduardo, a gente está muito coração apertado, como filhos, mas brota o louvor. E hoje mesmo falar com o padre, termino aqui, do Eduardo Benes, nosso bispo, falando que nós perdemos um homem, um padre, ganhamos um intercessor no céu, porque ele vai ter muito trabalho. E o bispo hoje falou a mesma coisa. O Padre Jonas vai ser um intercessor. Agora vão começar os milagres. Amém. Milagres de primeira grandeza. Eu acredito nisso. Eu também creio. Que ele já fez parar a chuva no Morumbi várias e várias vezes. Eu vi com meus olhos a chuva parar. E vou só terminar quando acabou tudo. Chuva parar, pessoas andarem, pessoas conceberem. E agora ele, diante de Deus, vai ser um grande intercessor. Temos o Padre Léo e ele lá, eles vão fazer uma bagunça no céu que vai dar certo. Padre Eduardo, por gentileza, o Senhor nos abençoa quem está em casa. E lembrando a você que nos acompanha, que nós teremos a missa agora ao meio-dia, tá? Teremos ainda toda uma programação até amanhã. O enterro do Monsenhor será depois
com a missa, depois da missa, amanhã às 15 horas, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Joaquim Vladimir. Então acompanhe toda a nossa programação e um tempo intenso de evangelização e de louvor a Deus. Evangelização porque o Monsenhor Jonas até no caixão evangeliza, e de louvor a Deus pela vida desse homem fantástico. Que a bênção de Deus, que o amor de Deus, que a plenitude de Deus esteja com todos vocês. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.